alunos iremos iniciar a terceira unidade com 2 conteúdos que são relacionados aos métodos de cocção e os fundamentos de técnica de cozinha. Os métodos de cocção é um processo pelo qual se aplica o calor ao alimento a fim de modificá-lo, a estrutura, alterar ou acentuar seu sabor e torná-lo adequado à digestão. O calor é um tipo de energia que faz as moléculas do alimento vibrarem, expandirem-se e chocarem-se umas com as outras, transferindo assim esse calor entre elas. Os métodos que queremos estudar são saltear, escalfar, estufar, gratinar, vaporizar, branquear, brasear. Qual o objetivo de se utilizar esses métodos? Manter ou melhorar o valor nutritivo, melhorar a digestibilidade, melhorar as características organolépticas, no caso é o sabor, o cheiro, modificar o peso e o volume alterado no rendimento. O calor é o princípio básico da cocção. Pode ser de 2 formas, indireto ou indireto, direto ou indireto, gerando a partir de diversas fontes, entre elas o gás, a eletricidade e as ondas eletromagnéticas, etc. A escolha adequada de um método de cocção é fundamental para um prato perfeito. Os métodos de cocção são técnicas que podem ser utilizadas para preparar os alimentos in natura sob a ação do calor. Distinguem-se 2 formas básicas de cozinhar os alimentos. No caso, a cocção lenta ou calor úmido, cocção rápida ou os métodos de cocção. Aqui temos o fluxograma, que representa justamente quando é que é utilizado o calor úmido e o calor seco em determinadas preparações. No caso, calor úmido, existe de forma direta, que no caso é o método de branquear, ferver e a vapor. O calor seco, ele subdivide em 2, que é com gordura e sem gordura. No caso, as 2 formas podem ser de forma direta ou indireta. No caso, com gordura, é o método de abafar e refogar, e de forma indireta, saltear, frigir, friturar por imersão. E no caso, sem gordura, pode ser nesses 2 aspectos, direto e indireto, é o gratinar e polir, que é de forma direta, e o indireto, assar e grelhar. Quanto aos efeitos, os alimentos são compostos de proteínas, carboidratos, água, gordura e minerais. As mudanças de textura, formato, cor e sabor ocorrem quando o calor é aplicado a cada um destes componentes. No caso do calor seco, tem o objetivo de desidratar o alimento, que no caso é o método concentrante. No calor úmido, hidratar o alimento, sendo assim um método dissolvente. E no calor misto, concentrar e dissolver o sabor. Aqui a gente tem a demonstração, através dessa tabela, de alguns exemplos, no caso de saltear, que é um método rápido, realizado em alta temperatura e com uso de pouca gordura. Escalfar é cozinhar alimentos lentamente em líquido com adição de ácido em baixa temperatura. Existem 2 formas, que é em muito líquido e pouco líquido. Estufar, que é um método de cocção lento, no qual os alimentos são cozidos no próprio suco ou com adição de muito pouco líquido ou gordura, com temperatura não muito elevada. Gratinar, que é considerado um método auxiliar, que caracteriza-se por uma crosta geralmente dourada, obtida por polvilhamento de queijo ralado ou farinha de rosca. E o vapor, que é submeter o alimento ao vapor de água com ou sem pressão. É um processo de cocção no qual se cozinha os alimentos pelo contato apenas com vapor. Branquear é quase a mesma coisa de escaldar ou fermentar. É um método de pré-preparo que podem ter vários objetivos, no caso a limpeza ou congelamento. Ele é feito de 2 formas, 2 etapas: quente, utilizando o método quente, e o frio. O brasear é dourar previamente o alimento em gordura quente e em seguida cozinhá-lo com um pouco líquido em panela tampada. Bom, esses são os métodos que queremos estudar. Muitos desses métodos utilizamos no dia a dia, porém a gente não sabe o nome específico. Os fundamentos de técnica de cozinha, no caso, redução e marinada. Técnica de marinada. A técnica o método de marinada é uma técnica de deixar os alimentos imersos em líquidos, é muito antiga. Registro lá da era medieval revela que sem a refrigeração existente, a prática era usada para disfarçar o sabor das carnes guardadas e também para amaciar os cortes provenientes de animais de caça, e por isso muitos rijos.
Marinada é uma mistura composta por diversos temperos e líquidos, normalmente água, ácidos e óleos, que dão sabor principalmente na camada exterior da carne. Geralmente as marinadas são ricas em ácidos, como suco de frutas cítricas ou vinagre, que ajuda a amolecer as fibras da carne pela quebra do tecido conjuntivo. A marinada tem 3 funções: dar sabor, hidratar e maciar. Esta última acontece com a adição de algum componente ácido, como suco de limão, a laranja, vinho ou vinagre. Quanto ao método de redução, reduzir na culinária significa diminuir a quantidade de líquido, deixando-o mais grosso e com mais sabor concentrado. Isso é feito a partir de sua fervura e serve para deixar o sabor de um molho mais intenso. Na culinária contemporânea, as reduções são muito utilizadas e deixam qualquer prato muito mais saboroso. Então, alunos, façam os fóruns, façam as atividades, as avaliações, tanto as presenciais quanto à distância, e até a próxima aula.